A palavra do nosso Senhor Deus, ela se encontra no livro de Salmos, no capítulo 119. Assim diz a palavra do nosso Senhor Jesus: Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Aqui a palavra do nosso Senhor Deus, ela nos fala, ela nos conduz a eu, a você, o que é que acontece comigo e contigo quando nós buscamos o nosso Senhor Deus, quando nós buscamos o nosso Senhor Jesus. O que é que acontece na minha vida e na tua vida quando nós clamamos ao Deus, o Todo-Poderoso, Deus que fez os céus, Deus que fez a terra, Deus que fez a natureza, Deus que fez os rios, Deus que fez tudo enquanto há dentro desse mundo. O Deus Todo-Poderoso é um Deus fiel, puro e verdadeiro. E quando eu e você buscamos a Ele de todo o coração, quando nós obedecemos a sua lei, os seus mandamentos, os seus estatutos, nós receberemos algo do Todo-Poderoso. E o que nós recebemos do Todo-Poderoso? Aqui na palavra do nosso Senhor diz que bem-aventurado são os retos em seus caminhos. Ou seja, bem-aventurados são os retos que andam no caminho do nosso Senhor Deus. A palavra bem-aventurado, ela significa bem feliz, bem alegre, bem contente. Ou seja, bem feliz as pessoas que andam no caminho do nosso Senhor Deus. Bem alegre as pessoas que buscam, que andam no caminho do nosso Senhor Jesus. Bem contente as pessoas que estão no caminho do nosso Senhor Deus. Quando nós buscamos o nosso Senhor Deus de todo o coração, quando nós os clamamos com o nosso coração arrependido das coisas que fizemos aqui nessa terra, ou que fazemos, quando nós se arrepende de coração, que dobramos os nossos joelhos perante ao nosso Senhor, o Todo-Poderoso, Deus, Ele nos recompensa. Ele nos recompensa com a bênção, com a gratidão, com o amor, com a felicidade, com a alegria. Todas as coisas que eu e você passamos aqui nessa terra, todas as coisas que nós fizemos ou fazemos aqui nessa terra, que não são do agrado de Deus, nós andaremos num caminho que nós não teremos alegria e nem felicidade. Nós não teremos paz, nós não teremos saúde, nós não teremos coisas boas em nossas vidas aqui nessa terra, porque nós estamos andando num caminho errado, num caminho que não é do agrado dos olhos do nosso Senhor Deus, do nosso Senhor Jesus. Então, as coisas vêm acontecer na minha vida e na tua, porque o que plantamos é o que colhemos. Se eu e você plantar uma semente de melancia, vai nascer uma rama de melancia, um pé de melancia. E nesse pé de melancia vai sair a rama de melancia. No final da rama da melancia vai dar o fruto, que é a melancia. Então eu e você vamos colher o que nós plantou. Se eu e você plantar feijão, nós não vamos colher arroz, nós vamos colher feijão. Então quando eu e você nós andamos no caminho errado, quando nós estamos no caminho que não é da vontade de Deus, é uma semente que nós estamos plantando. Toda coisa que nós faz aqui nessa terra é uma semente que nós estamos plantando. Então nós temos que saber qual o tipo de semente que nós iremos plantar, que nós devemos plantar, porque nós vamos colher.
porque nós colheremos. A semente plantada, ela vai dar fruto, e o fruto vai ser colhido. Que eu e você, meu irmão, aprenda a plantar a semente certa, para que na época da colheita nós teremos bons frutos para saciar a minha vida e a tua vida, que somos os ceifeiros da semente, que fomos o plantador da semente. Nós vamos colher. Então, se eu e você plantar a semente desagradável aos olhos do nosso Senhor Jesus, a semente do mal, a semente da prostituição, a semente da fornicação, a semente do pecado, a semente dos vícios, nós vamos colher também. E a semente dos vícios, da fornicação, do pecado, da bebedice, das drogas, ela só nos traz frutos ruins. No final da bebedice, gera confusão, briga, pessoas se matam, gera traição na bebedice, gera prostituição. Então são frutos ruins. São frutos ruins porque eu e você plantemos uma semente má, uma semente que não é boa aos meus olhos, aos teus olhos, principalmente não é boa aos olhos do nosso Senhor Jesus. E o que nós plantemos, nós colhemos. Tem muitas pessoas que hoje em dia vivem uma vida de sofrimento, de tormento, de tribulação, com a sua saúde lá embaixo, ou seja, doente. É porque ele ou ela plantou uma semente má, plantou uma semente ruim no passado. E ainda, alguns deles ainda andam plantando semente ruim. Está passando por tudo isso, sofrimento, tribulação, no seu casamento, na sua família, entre os amigos, perdendo o ente querido. É porque plantou a semente ruim no seu passado. E mesmo assim, ainda continua plantando semente ruim. Vai continuar sempre colhendo os frutos ruins. Mas quando eu e você plantamos uma semente boa, as obras do nosso Senhor Jesus vai ser boa em nossa vida. Porque a nossa obra foi uma semente boa. Porque a semente que nós plantamos é uma semente boa aos teus olhos, aos nossos olhos, aos olhos do nosso Senhor Deus. Então você pode ter certeza e confiar que o fruto da semente que você plantou vai ser bom também, porque a semente foi boa. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do nosso Senhor Deus, ela é pura, ela é verdadeira, ela é clara, ela é reta, ela é luz para os nossos pés e para os nossos caminhos. A palavra do nosso Senhor Deus, ela não faz curva, ela é reta, meu irmão. Ela é a luz e não trevas. A palavra do nosso Senhor Jesus é luz para os nossos caminhos, para que eu e você olhamos e vemos aonde nós iremos colocar a planta dos nossos pés. Se no lugar que nós for pôr os pés tem pedra, se no lugar que nós for pôr a planta dos nossos pés tem espinho, é por isso que a palavra de Deus fala que ela é luz, é para que seja iluminado o lugar que nós vamos pôr a planta dos nossos pés. Mas para que isso aconteça, a palavra do nosso Senhor Deus, ele fala que eu e você temos que buscar Ele. Pois bem-aventurado são aquelas pessoas que estão e que são retos no caminho do nosso Senhor Jesus, no caminho do nosso Senhor Deus. Ou seja, bem felizes as pessoas que estão e são retos, são pessoas que obedecem, são fiel a Deus e estão no caminho de Deus. Então Deus, ele é luz para os seus pés. Você não vai colocar o pé no escuro que você não está vendo aonde é que você vai pisar. Muitas pessoas estão pisando no lugar errado. Muitas pessoas estão pisando no ambiente errado, porque não busca a presença de Deus, porque não busca a presença do nosso Senhor Jesus. Então, meu irmão, eles colocam os pés no escuro, e no escuro ninguém enxerga nada. Aonde é que tem a pedra, tem o espinho, tem a serpente, aonde é que tem as coisas que eu e você não enxergamos, é no escuro. Então acontecem essas coisas porque muitas pessoas estão pisando, entrando em ambientes errados, andando com pessoas erradas, fazendo coisas erradas porque não está enxergando aonde está colocando os seus pés.
Mas quando você e eu começa a buscar a Deus de todo o coração, começa a obedecer ao nosso Senhor Jesus, as suas leis, os seus mandamentos, aí Jesus ele é luz para os nossos caminhos e para os nossos pés. Aonde eu e você pisar, nós estaremos enxergando aonde que nós vamos colocar os nossos pés. É por isso que os filhos de Deus, protegidos por Deus, não andam em mau caminho, eles não andam sofrendo, eles não andam com tormento, eles não têm desanimizade com as pessoas, porque Deus está iluminando o caminho dele e o caminho dela. Porque todo lugar que eles vão, Deus está sempre iluminando o caminho dele e o caminho dela. Que eu e você, meu irmão, começamos de hoje em diante a buscar a Deus de todo o nosso coração, que nós podemos aceitar o nosso Senhor Jesus como o único e verdadeiro Salvador e suficiente da nossa vida e alma aqui nessa terra, para que as coisas comecem a mudar, tanto na minha vida espiritual, como também na minha vida carnal, tanto na sua vida espiritual, como na sua vida carnal. A doença vai cair por terra, a tristeza vai ser derrubada, o tormento vai parar, o vento de tribulação na sua vida, Jesus vai cessar, porque você vai andar iluminado, protegido e encoberto pela mão do nosso Senhor Deus. Que você comece a refletir aonde é que você está pisando as plantas dos seus pés, qual é a semente que você está plantando. Começa a refletir qual é a semente que você vai plantar de hoje em diante. Olhe o que você já colheu. Preste atenção no que você já colheu. É porque você já plantou. A lavoura foi boa. Os frutos da lavoura foi bom também. Então começa a imaginar, meu irmão, de hoje em diante, meu irmão. Começa a plantar sementes boas, para que durante a lavoura sejas bom. E durante o fruto você tenha a colheita bom também. Boa colheita, bons frutos. Em tua vida espiritual e também carnal. Aonde é que teu casamento vai ser reconstituído, restaurado pela mão do nosso Senhor Deus. Planta a semente no meio do teu casamento. Planta a semente no meio da tua família. Planta a semente no meio das tuas amizades. Planta a semente nos lugares que você anda. Mas saiba plantar a semente certa. Porque a colheita vem. A colheita vem e o fruto vai ser colhido. E você é que vai colher o fruto. Pois o dono da roça, o dono da semente é você. Então saiba qual é a semente que você vai plantar. E o local aonde é que você vai plantar essa semente. E de que forma que você vai plantar. Quando você planta uma semente boa, é bons frutos, meu irmão. Então Deus está falando comigo e contigo. Para que no meio da tua família, no meio dos teus amigos, no meio das pessoas que estão ao teu redor, seja pessoas boas que Deus vai colocar no teu caminho, seja amizades boas, seja família abençoada, família protegida e livrada pela mão do nosso Senhor Deus, porque você plantou uma semente no meio dessas pessoas. E a semente que você plantou foi a semente do bem, a semente de Deus. Foi a palavra do nosso Senhor Jesus. Foi a palavra do nosso Senhor Deus. Fale do amor de Deus, fale do amor de Jesus para as pessoas que estão ao teu redor. Fala que Jesus salva. Fala que Jesus ele abençoa, ele protege, ele cura, ele liberta, ele transforma. Fale do amor de Jesus perante as pessoas que estão ao teu redor. Pois as pessoas que estão ao teu redor são as terras. Aonde é que você vai jogar a tua semente? Plantar a tua semente é nessas terras, que são os corpos, que são as pessoas que vivem ao teu redor. Planta a semente de Deus nessa terra. Planta a semente de Deus na vida desse homem, dessa mulher que está na tua frente. Quando você está no trabalho, quando você está em casa, no meio dos amigos, planta a semente de Deus no meio deles, nessa terra, para que possa colher frutos bons, tanto eles como você. Porque eles vão se aperfeiçoar no fruto que você vai plantar, eles vão se saciar do fruto que você vai plantar, a semente na vida deles. Que vocês, meus irmãos e minhas irmãs, comecem a obedecer a palavra do nosso Senhor Deus,
porque o nosso Senhor Jesus, ele está voltando. E quando Jesus vir buscar eu e você, que nós estaremos do lado direito, que nós estaremos do lado das ovelhas, que é o lado direito de Jesus. Que nós não possamos estar do lado esquerdo, que é o lado dos bodes, é o lado das coisas maus, que não são do agrado de Deus e do nosso Senhor Jesus. Que essa palavra, ela te fortifica, que essa palavra, ela te redime ao pé do nosso Senhor Jesus, para que você saiba que só Ele é que tem o poder de transformar, de te dar uma boa colheita, de te libertar das prostituições, dos vícios, das bebedices, das fornificações, das coisas idólatras, te livrar das rodas dos escarnecedores. É só Jesus, é só Deus que tem o poder. Que essa palavra ela continue falando sempre contigo e planta a semente do bem, planta a palavra do nosso Senhor Deus na vida das pessoas que estão ao teu redor, para que você possa colher frutos bons e eles também se saciar do teu fruto, para que eles possam provar do fruto que você plantou na vida deles e na vida delas. Em nome do nosso Senhor Jesus, que Deus te abençoe, que esse dia seja um dia cheio de paz e de alegria, de muita proteção e muitos livramentos do nosso Senhor Jesus e do nosso Senhor Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Em nome do nosso Senhor Jesus, que Deus te abençoe, meu irmão. Em nome do nosso Senhor Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré.